Olá, gente boa, meus santos e minhas santas, fome e eu com isso. Este é o 17º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo é um convite a colocarmos o nosso coração em sintonia com o coração de Jesus, que viu uma grande multidão, se encheu de compaixão e a partir de 5 pães e 2 peixes matou a fome de milhares de pessoas. Hoje, no Brasil, milhões de pessoas passam fome também. Muitos não enxergam essa realidade e nada fazem. Que Jesus nos ensine a abrir os olhos para ver essa triste realidade e abrir as mãos para ir ao encontro da miséria e da dor dos nossos irmãos e irmãs. Trata-se, justamente nesse texto, da multiplicação dos pães que aparece 6 vezes nos evangelhos. 2 em Marcos, 2 em Mateus, 1 em Lucas e 1 em João. Em todos, recebe uma interpretação eucarística. O pão da multiplicação prefigura o corpo de Jesus dado por nós. A Eucaristia é o modo próprio de viver do Filho, o alimento que se nutre quem foi então gerado do alto e carrega seu leito. No mês de julho, se eu recordo bem, de 2021, noticiou-se no Brasil que pessoas faziam fila para a doação de ossos em um açougue de Cuiabá. Moradores de Mato Grosso, o estado com maior rebanho bovino do país, ou seja, cerca de 32 milhões de cabeças de gado, faziam fila para receber ossos em um açougue que doava restos do processo de desossa do boi. Este é apenas um pequeno retrato da fome em nosso país. Fome que se intensificou e se agravou não só devido à pandemia daquele tempo, mas também à alta absurda do preço de alimentos básicos da cesta básica ontem e hoje. Como é que os primeiros cristãos também lidavam com a fome? E nos diz os Atos dos Apóstolos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Isso não era uma lei, mas uma atitude que brotava espontaneamente do coração. Diferente de grupos católicos tradicionalistas que afirmam que a Igreja tem que se preocupar com a salvação da alma da pessoa e não se envolver com questões políticas e sociais. Os primeiros cristãos procuravam observar essa orientação bíblica. Quando no seu meio houver um pobre, não endureça o seu coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente no lugar onde você está. Precisamos recordar mais uma vez as palavras de Gandhi, que dizia: na terra há o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não para satisfazer a ganância de alguns. A fome não é consequência da quantidade de pessoas na face da terra, mas de 2 fatores principais: a desigualdade social e o desperdício de alimentos. Quando nossa Igreja levanta sua voz para denunciar essa desigualdade, a qual gera não apenas fome, mas também violência e morte, ela não está pregando o comunismo, não está fazendo um discurso de esquerda, mas alertando a consciência de cada cristão para uma verdade básica do Evangelho. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Todas as vezes que vocês socorreram pessoas necessitadas, foi a mim que vocês socorreram. Cito de forma livre o texto de Mateus 25. O Evangelho nos fala, então, que, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro,
Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Hoje, Jesus dirige essa pergunta a cada um de nós, seus discípulos e discípulas, porque Ele deseja que cada um de nós se deixe afetar pelo sofrimento que afeta os pobres à nossa volta. Enquanto católicos tradicionalistas desejam missas em latim, a volta do uso do véu para as mulheres e comunhão dada na boca, Jesus nos pergunta se as nossas mãos, que se estendem para receber a Eucaristia, também têm se estendido para dar pão a quem tem fome. A pergunta que Jesus fez a Filipe foi para pô-lo à prova, nos diz o texto de João. Hoje Jesus também está pondo as igrejas cristãs à prova. Igrejas que proclamam Senhor e Salvador, igrejas que afirmam crer no seu Evangelho. Ao nos pôr à prova, Jesus está verificando o nosso nível de humanidade, de compaixão, de solidariedade. Jesus está verificando qual cristão, ou seja, qual igreja, se esforça em se configurar a Ele, que procurou se colocar junto aos pobres e sofredores. E qual cristão ou igreja está se configurando aos fariseus, que sempre usaram do culto religioso como forma de se manterem distante dos pobres, dos pecadores, dos sofredores. Talvez essas palavras de São João Crisóstomo nos ajude a fazer nosso exame de consciência. Se você não conseguir encontrar Cristo no mendigo, na porta da igreja, não o encontrará no cálice. Mas afinal de contas, onde está a solução para o problema da fome em nosso mundo? Está na consciência, no bolso e nas mãos de cada um de nós. Tanto na época do profeta Eliseu como na época de Jesus, a fome foi associada com pães de cevada, alimento de pessoas pobres. O problema é a falta de fé também em nossos pequenos recursos. Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Talvez é a pergunta. A resposta de Eliseu foi: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Jesus, por sua vez, tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quais são seus pães de cevada? Quais são os pequenos recursos que você tem consigo, mas não tem feito uso deles? O nosso grande erro enquanto povo brasileiro é esperar que a solução para os problemas do nosso país venha de Brasília, do Palácio do Planalto, do Congresso, do Senado ou do STF. Exatamente das pessoas que mantêm o nosso país na indigência, na ignorância, na pobreza, na falta de saúde e de educação, porque só assim eles podem continuar a serem eleitos como falsos messias, falsos salvadores da pátria. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Já sabemos que o outro lado da moeda da fome é o desperdício de alimento. Segundo São João Crisóstomo, Deus dá riqueza, não para você desperdiçar com prostitutas, bebida e comida sofisticadas, roupas caras, mas para distribuir aos necessitados. Se você tem 2 pares de sapatos, um pertence aos pobres. Nada deve se perder, nada deve ser desperdiçado, tudo deve ser partilhado. Além de não desperdiçar comida, água, energia, é preciso não desperdiçar a oportunidade de alimentar relacionamentos que nos são significativos. Nossas relações
também precisam ser alimentadas. Nossa fé e nossa esperança em Deus precisam ser alimentadas por meio da oração, e a oração acontece quando não desperdiçamos tempo com distrações fúteis e vazias. Diariamente, precisamos orar ao Pai pelo pão de cada dia. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodignamente e saciais todo o ser vivo com fartura, nos diz o Salmo 145. Após saciar toda aquela multidão, Jesus precisou se afastar dela. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. É muito importante que você possa ajudar pessoas necessitadas, mas não permita que elas elejam você como salvador ou salvadora particular delas. Não permita que as pessoas deixem de caminhar com suas próprias pernas e queiram ser carregadas no seu colo. Não permita ser usado, usada, sugado ou sugada, ou explorado, explorada pelos outros. Respeite seus limites e não se esgote. A multiplicação dos pães é um convite para que o homem, a mulher de hoje reconheça que além das necessidades físicas e mentais que todos temos, há a necessidade de buscar em nossa vida o alimento que não perece. Jesus se faz alimento com o que temos de mais pequeno, desde que coloquemos em suas mãos. O processo do milagre não é o do extraordinário, mas de ensinar a todos que ao construir uma relação de iguais ao redor da mesa, a vida se multiplica, os dons são oferecidos e colocados a serviço, e o reino de Deus pode ser construído a partir de nossa relação com Deus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, imaginando Jesus sobre o monte, ali no mar também com os discípulos e a multidão. E peço aquilo que quero, recolher a sobra do pão para ser o meu alimento. E buscando tirar proveito da oração, detenho-me contemplando a cena, vejo, escuto e olho as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.